No dia de ontem, suponho que todo mundo aqui acompanhou, a Câmara dos Deputados, por maioria, aprovou a admissibilidade do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Os vitoriosos do processo, alguns foram nominados na votação, outros não. Evidentemente, o Temer e o Cunha, a direita institucional e a direita social fascista, o grande capital, a Rede Globo de televisão e o restante do oligopólio. Agora o processo vai para o Senado. No Senado ele tem dois momentos. Ele tem um primeiro momento em que o Senado vai receber ou não, e tem um segundo momento em que, se receber, ocorrerá o processo. A recepção é por maioria simples. Provavelmente o Senado recebe. O processo, propriamente dito, é dirigido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo Lewandowski, e, no final, a aprovação ou não supõe maioria de 2/3. Falando em tese, a correlação de forças no Senado é melhor para o governo e para nós do que a correlação de forças na Câmara dos Deputados. Evidentemente, a gente não deve ter nenhum tipo de ilusão de que o Senado vá ser um campo favorável para nós. O mesmo tipo de dinâmica que ocorreu na Câmara dos Deputados também vai ocorrer no Senado, assim como também ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Então, no terreno da pura institucionalidade, é um quadro bastante complicado. Foi uma aula completa, no dia de ontem, assistir aquela votação, em especial as declarações de voto dos parlamentares, para conhecer o que é a política brasileira, o que são os políticos que representam a classe dominante no Brasil, como é que eles encaram o papel deles. Nós utilizamos, os deputados e deputadas ligados a nós, utilizaram o tempo todo o argumento de que o impeachment é um golpe. O impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. E esse argumento foi questionado algumas vezes, não só pela imprensa, mas também por alguns parlamentares. Então, acho que um aspecto importante da discussão, que vai continuar presente no Senado, é isso. É importante que as pessoas leiam o parecer que foi apresentado pelo Jovair Arantes, que resume a decisão da comissão da Câmara dos Deputados que fez o debate. Se vocês lerem, ou se vocês ouviram o resumo que ele fez oralmente, basicamente acusa a Presidenta da República de ter emitido créditos suplementares e ter realizado pedaladas fiscais. Do nosso ponto de vista, como os advogados da União argumentou, esse argumento não é válido, não é crime. Em segundo lugar, se fosse, ele teria sido cometido, então, pelo vice-presidente Michel Temer, por muitos governadores atuais e pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o argumento de que isso é crime de responsabilidade foi desmontado. E se não é crime de responsabilidade, então a votação do impeachment na Câmara dos Deputados equivale, na verdade, a uma maioria da Câmara tentando reverter, fazer uma espécie de terceiro turno da eleição presidencial. E como o nosso regime não é parlamentarista, é presidencialista, é nisso que consiste, em última análise, o golpe. Ou seja, você tem uma maioria parlamentar que resolve desfazer o resultado da eleição presidencial. A rigor, eles não disfarçaram isso, Foram muito poucos os parlamentares que, usando da palavra, disseram que estavam votando pela admissibilidade porque havia sido cometido o crime de responsabilidade. A imensa maioria dos argumentos falava de qualquer outra coisa. Argumentos que poderiam até ser válidos no debate político, eu concordo ou não com eles. Mas ali, naquela votação, era um argumento sem pé nem cabeça, porque não remetiam ao que de fato estava sendo debatido. Os argumentos diziam respeito a, enfim, discordar da Dilma, do Lula, do PT, da esquerda e de qualquer outra coisa. Por isso, a gente insistiu o tempo todo, a gente deve continuar insistindo de que foi um golpe, é um golpe e é um golpe parlamentar, e por ser um golpe parlamentar, não quer dizer que seja menos perigoso. Também quem acompanhou o debate, ficou muito claro que há uma divisão nítida na Câmara. Há uma minoria que, ao argumentar contra o golpe e ao votar contra o golpe,
usou argumentos da política, basicamente falava em defesa da democracia e em defesa dos direitos sociais. Essa minoria que tomou essa posição, né, contrária ao impeachment, usou argumentos políticos, né, insisto, argumentos em defesa da democracia e argumentos em defesa dos direitos sociais, e existe uma maioria que usou argumentos de outra natureza, né, chamou o nome de Deus e anunciou que estava votando pela família, né, que é uma coisa muito clara, é uma mistura de fundamentalismo com patrimonialismo, né, e nesse sentido é o que talvez explique que eles, com muita cara de pau, vários daqueles parlamentares tenham falado contra a corrupção. Eu só consigo imaginar que, como eles consideram o Estado a propriedade privada deles, qualquer uso do recurso público com outra finalidade que não seja serviço deles, constitui corrupção. É o único sentido que dá, exceto a hipocrisia e o cinismo puro e simples, né? Além de uma bateria de parlamentares que também argumentou, ao votar contra, que o seu objetivo era destruir a esquerda, inviabilizar a esquerda, inviabilizar os vermelhos, e falaram contra todo o pacote de medidas, de assuntos e de temas que, na opinião deles, expressa a esquerda brasileira. Por isso que dá para a gente dizer que a votação demarcou claramente a existência de dois campos na Câmara, né? Duas concepções de mundo, duas concepções de Brasil, duas concepções de política e duas concepções do papel do parlamentar. Porque é vergonhoso, é deprimente assistir aquele espetáculo, né? Aqueles parlamentares que achavam que, não sei, que eles, o quão terrível é você pensar que esse é o nível dos representantes da classe dominante, né? Um nível muito baixo, né? Muito terrível. E o Cunha comandando a sessão era a síntese disso, né? Fizeram muito bem aqueles parlamentares, homens e mulheres, que foram lá chamar ele de gangster, né? Vários fizeram questão de fazer isso, e de fato é um gangster, né? É um réu, é um criminoso, é alguém que há muitos anos tem uma ficha corrida e que se sentiu, dadas as circunstâncias, cumpriu um papel similar àquele que o Collor cumpriu no segundo turno de 89. Todos sabiam o que o Collor era, mas para nos derrotar apoiaram o Collor, e todos sabiam ali o que o Cunha era. Alguns são sócios dele, outros são chantageados por ele, outros sabem quem ele é e usaram ele, e ele os usou como um instrumento na disputa contra nós, evidentemente com o objetivo de ser anistiado ou ser protegido na próxima quadra aí da vida política. Então, por conta disso tudo, a gente deve, levando em consideração que é um golpe parlamentar, e que é um golpe parlamentar promovido por uma aliança de forças muito conservadora e muito perigosa, como ficou claro em várias dessas declarações, a primeira questão é que a gente deve continuar fazendo tudo o que for possível para tentar impedir que o golpe tenha prosseguimento. Por mais difícil e por mais improvável que seja, a gente tem que continuar fazendo esse esforço. Seja no sentido de vencer, seja no sentido de, através da nossa resistência agora, criar as melhores condições por uma retomada posterior. E a pior atitude que a gente pode ter nessa altura do campeonato é uma atitude de ficar quieto, achar que o jogo está jogado, que não há nada o que fazer, né? Tem uma batalha a ser travada no Senado, tem uma batalha a ser travada na rua e tem uma batalha a ser travada na opinião pública que precisa ser travada e que, embora com muitas dificuldades, não deve ser considerada por nós agora como uma batalha perdida, né? A primeira ideia é que a gente perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. A gente tem pela frente ainda uma disputa prolongada contra o golpismo, que mesmo que se a gente tivesse ganho ontem, teria continuidade, tá certo? Em segundo lugar, a gente deve prestar atenção para o fato de que os golpistas agora também têm problemas, vários, e que a gente deve colocar sobre a mesa, né? Primeiro ficou claro para eles que a batalha da opinião pública não é mais um passeio. Todos nós percebemos que de 10 dias para cá, houve uma reversão do comportamento nosso, desde pessoas comuns até figuras públicas de muita projeção se expuseram na disputa política, saíram a público, tomaram partido, afirmaram claramente que é um golpe. Então, aquele ambiente que a gente tinha há várias semanas se dissipou. Quer dizer, mesmo em minoria, mesmo ainda numa situação de defensiva, quer dizer, nós saímos daquela condição acuada e passamos a disputar a opinião pública, né?
Da mesma forma, ficou claro para eles que a mobilização nossa não é pequena. Quer dizer, um governo que seja produto de um processo golpista como esse, vai enfrentar uma oposição que colocará em questão a governabilidade deles. E eles sabem disso. Eles sabem que a capacidade que nós demonstramos esses dias todos é suficiente para colocar em questão o tipo de gestão que eles pretendem fazer. Um terceiro aspecto é que o DNA corrupto, tanto do Cunha quanto do Temer, é muito conhecido, assim como de grande parte desses que votaram. O que entra em contradição com a narrativa que eles criaram, né? Eles criaram uma narrativa a nosso respeito que não suporta uma fotografia, né? Aquela fotografia do Fora Cunha e dos parlamentares chamando ele de gangster, de réu, de cidadão que tem conta na Suíça. Um outro aspecto é o DNA golpista, que além de corrupto é golpista, quer dizer, fica claro num país que reconquistou o direito do voto direto para a eleição presidencial desde 89 e que desde 94 elege os presidentes pelo voto direto e os presidentes encerram seu mandato e passam a faixa para o sucessor. Quer dizer, é evidente que isso que está ocorrendo agora é um atropelo imenso em que os parlamentares surrupiam um direito que é do povo brasileiro e que foi exercido por 54 milhões de pessoas em 2014. Um outro elemento que tem é que, para se justificar, o Temer vai ser obrigado, se vier a assumir a presidência da República interinamente durante o período de processo, ele vai ser obrigado a aplicar uma plataforma que ataca direitos sociais, que não é que vai apenas provocar reação da nossa parte, vai causar danos eleitorais para aqueles que o apoiam, o que coloca um dilema muito sério, por exemplo, o PSDB, que já não está bem na foto e que vai ter que pensar se vai adotar em relação a um eventual governo Temer a atitude que eles adotaram em relação ao governo Itamar, que é entrar para surfar e catapultar uma candidatura, ou se vão adotar uma postura de se permanecerem fora, mas mesmo assim são corresponsáveis, assim como todos aqueles que apoiarem, tá certo, o golpe, são corresponsáveis por um governo que já anunciou que vai impor sacrifícios ao público, né? E um outro aspecto mais simples são as divisões mesmo. Aquele deputado Silvio Costa falou que o Ministério do Cunha é o ministério que vai ter o Paulinho da Força no Ministério do Trabalho, vai ter o Aécio Neves cuidando de Furnas e vai ter o Cunha cuidando da Petrobras. E ele sacou aquela expressão de que é o PCC, né? O Partido da Corja do Cunha, que vai estar tomando o poder. Então é uma coisa... essas divisões entre eles pelo Butim também vão ficando explícitas. Então tem uma série de dificuldades entre eles que começam a pesar. Quanto mais se aproxima a chance deles consumarem o golpe, mais as contradições entre eles também vão ficar evidentes. Por isso ele tem que fazer um movimento de, daqui até o dia 11 de maio, quando deve ocorrer, se forem mantidos os ritos, a votação do Senado da admissibilidade. E depois, caso seja considerado admissível, nós temos que manter de pé uma campanha, uma mobilização, uma pressão, que primeiro é de corpo a corpo dos senadores. Para isso, é muito importante que a gente adote a pedagogia do exemplo em relação aos deputados e deputadas que votaram contra. Quer dizer, aqueles que contribuíram com o golpe têm que ser escrachados publicamente como traidores, como golpistas, porque isso funciona como pedagogia do exemplo em relação aos senadores. Ou seja, não vai haver tempo fácil para quem teve essa atitude na Câmara dos Deputados. Um segundo elemento é o governo, nesse tempo, até o dia 11, e depois, a depender do que aconteça, mas nesse tempo, até o dia 11, tomar medidas concretas que deixem ainda mais claro para a população o que está em jogo. Há uma série de gestões junto à presidenta no sentido de ela recompor o governo, certo? Recompor o governo com aqueles que compuseram a frente de resistência, inclusive com figuras simbólicas. Seria importante, por exemplo, que o PSOL fosse chamado para o governo. Meu sonho pessoal é que o Jean Willis vire ministro, tá certo? Como reação àquele canalha do Bolsonaro. Seria ótimo se o PSOL aceitasse fazer parte do governo e indicasse uma figura como ele, tá certo? Outros setores, no caso do Ciro Gomes, tá certo? Do que o Roberto Requião representa, quer dizer, tem uma frente democrática, popular, progressista que deve ser convocada a compor o governo, mesmo que seja nas próximas 2 semanas, para ser a fotografia no governo daquela fotografia que a rua mostrou
tá certo? Eliminando essa contradição que tem até agora, que é na rua, a gente fazendo a resistência e o governo malevolente. Então seria muito importante que o governo tivesse a mesma fotografia das ruas. Um terceiro elemento é o trabalho de esclarecimento. Como eu falei no início, essa votação na Câmara dos Deputados foi muito didática. Várias pessoas aqui têm relatos de pessoas do povo que assistiram aquilo e não tem como não pensar no que está acontecendo. E a gente tem que continuar o trabalho de esclarecimento, porque esse trabalho de esclarecimento é a nosso favor. É um trabalho de politização da sociedade em relação àquilo que está em jogo. E continuar o movimento de mobilização. Nós temos pela frente aí o 1º de maio, já imediatamente, que precisa ser convertido num ato, tá certo, do conjunto da classe trabalhadora e dos setores de esquerda, de resistência contra o golpe e de defesa dos direitos sociais, que estão efetivamente ameaçados. Se alguém tinha dúvida, havia setores da esquerda que tinham dúvida em relação a isso, dizia que não era bem assim, acho que a grande maioria, a esmagadora maioria da esquerda estava manifestando-se ontem, percebendo que o que vem por aí é muito pesado se a gente não conseguir deter essa avalanche. E por fim, tem um movimento de repactuação dentro da esquerda. A coisa mais importante, num certo sentido, que ocorreu nesse processo é que houve na rua uma repactuação da esquerda, e que é uma repactuação necessária não só para a resistência contra o golpe, mas ela é necessária também para que a gente possa retomar o caminho das mudanças.